Meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito pelo Dr. Lucas, o médico Lucas, capítulo 4. Do verso 1 até o verso 13. O texto fala sobre a tentação de Jesus. E o tema desta noite é triunfando sobre as tentações. Triunfando sobre as tentações. Leamos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. 2 versículos do Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém. Podem sentar? Senhor, a tua palavra foi lida mais uma vez no culto desta noite. E ela será ministrada conforme a vontade soberana do Senhor. Usa-me apenas como instrumento em tuas mãos, para o louvor do teu nome, para a glorificação do nome santo do Senhor nosso Deus. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, neste capítulo 4 de Lucas. E a gente vai considerar algumas coisas importantes para a vida cristã, para a vida da igreja. Meus irmãos, o evento da tentação de Jesus
é o tema dos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Evidentemente, vocês sabem que a palavra sinótico significa visto junto ou visão geral. É o que significa a palavra sinótico. A experiência da tentação, meus amados, provavelmente aconteceu no deserto da Judéia. Provavelmente. Região árida, cheia de montanhas, ao sul de Jerusalém. Ao sul de Jerusalém. A narrativa de Marcos é muito sucinta. Marcos usou apenas 2 versículos para narrar esse episódio na vida do nosso amado Mestre Jesus, que estão lá no capítulo 1 de Marcos, verso 12 e também verso 13. Porém, meus amados, há um detalhe que somente Marcos afirma. Nem Mateus, nem Lucas. Somente Marcos afirma. Está escrito no verso 13: o Senhor estava com as feras, ou animais selvagens. É algo que somente Marcos diz. Lucas não diz, nem Mateus também não. Outro destaque significativo é que Mateus e Marcos afirmam que os anjos vieram e serviram a Jesus, evidentemente, depois daquele período tenebroso de tentação. Os anjos vieram e serviram a Jesus. Mateus 4:11, Mateus e Marcos afirmam isto, e Marcos capítulo 1, verso 13. Lucas dá uma preciosa informação, uma maravilhosa informação, uma preciosa informação, quando afirma que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ali onde ele fora batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele sai de Jordão, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou para o deserto, ou ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Outro fato: somente Lucas informa que o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. E foram diversos. Foram muitos momentos na vida do nosso bendito e eterno Salvador. Por que eu faço esta afirmação? Eu a faço porque Jesus admite que suas tentações continuaram em todas as áreas. Se você abrir a sua Bíblia no mesmo Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, já lá no final do Evangelho de Lucas, verso 28, está escrito assim: vocês, ele se referindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele diz: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Portanto, o próprio Senhor Jesus admite que as tentações continuaram. As tentações na vida dele continuaram. Então, meus amados, o que é que a gente aprende aqui? Jesus, ao ser tentado,
nos encoraja a reconhecer que enfrentar tentações é normal. Enfrentar tentações é normal. Porém, meus amados, ele nos diz algo maravilhoso, a Bíblia nos diz algo muito importante, é que nós podemos procurar ajuda em Deus. A gente pode procurar ajuda no próprio Jesus. A gente pode procurar ajuda na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. A Escritura de Lucas diz que Cristo foi levado. Volto a repetir, porque quero dizer algo que reputo como muito importante. Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo, para ser tentado pelo capeta, para ser tentado por Satanás, pelo adversário. Agora, observe algo importante. O deserto na vida de Jesus não foi uma ação do diabo. Repito, o deserto na vida de Jesus não foi uma ação do diabo. A ida do Senhor Jesus para o deserto foi uma obra do Espírito Santo na vida dele. Olhe de novo para o que está escrito no verso 1 de Lucas 4. Olhe para a sua Bíblia. Está escrito: Jesus, cheio do Espírito, caminhando no poder do Espírito, cheio da unção do Espírito, cheio do poder do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. De forma que o deserto não foi uma ação maligna. O deserto não foi uma ação do diabo. O deserto na vida de Jesus foi obra do Santo Espírito, do qual ele estava cheio. Amém, meus irmãos? E aqui eu aprendo outra lição. A experiência da tentação de Jesus provou a sua perfeita humanidade, a sua humanidade, que ela é perfeita, e também mostrou para a gente que ele, Jesus, é o nosso porto seguro. Quando sou acometido de tentação, eu tenho um porto seguro para atracar a minha vida. Jesus é o meu porto seguro. E eu posso atracar a minha vida na pessoa de Jesus. E é interessante que a Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 2, verso 18, e também no capítulo 4, verso 15 e 16, a Bíblia vai dizer exatamente isto. Observem o que está escrito. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é o nosso porto seguro. E ali você pode atracar a sua vida, e você pode descansar nele. E continua a leitura bíblica: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Diferentemente de Jesus, eu e vocês somos fracos, limitados, fraquíssimos. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Não apenas lá na tentação do deserto, em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, mas
sem vacilar, sem perder para a tentação. Não cometeu pecado, está escrito, mas sem pecado, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que coisa maravilhosa! É nele, em Jesus, que a minha alma se refugia, a minha alma descansa, o meu coração descansa, a minha mente descansa. Para Calvino, a tentação de Cristo no deserto não é apenas uma narrativa sobre resistência ao pecado, mas um ensinamento profundo sobre a relação entre a divindade e a humanidade de Cristo, além de um exemplo para os cristãos sobre como enfrentar suas próprias tentações. Eu e vocês somos tentados diariamente. O idoso um pouco menos, não é verdade? Os mais jovens são mais tentados. E aí a gente encontra em Jesus um porto seguro, volto a repetir. E a gente encontra nele descanso para a nossa alma. Portanto, ele é um exemplo, como escreveu Calvino, para os cristãos sobre como enfrentar suas próprias tentações. Evidentemente, meus amados, o Senhor também é um modelo de resistência ao pecado. Não é? É verdade. Quando eu olho para a tentação de Cristo, eu vejo como sendo um modelo de resistência ao pecado. Ora, Ele é o meu mestre, Ele é o seu mestre, e como discípulo dele, a gente precisa imitá-lo. E Ele resistiu ao pecado, Ele resistiu ao diabo, Ele resistiu às tentações. Então, meus irmãos, é prudente adquirir a capacidade de reconhecer a tentação. Reconhecer a tentação. Satanás, o adversário, ele é astuto em seus ataques. Outra coisa, o diabo é sutil e sistemático. Ele é sutil e sistemático. Tudo indica, meus amados, que a tentação de Cristo aconteceu durante os 40 dias, não depois dos 40 dias. Primeiro dia lá estava o capeta, 10º dia lá estava o capeta, 20º dia lá estava ele, 30º dia lá estava ele. Todos os dias ele estava no pé de Jesus. Ele não arredou o pé. Ele é sutil, ele é sistemático, ele é matreiro. É um adversário complicado, muito complicado. Agora, observe o texto de Lucas, verso 2 e verso 2, verso 1 e verso 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. 40 dias de tentação. É fácil? Uma tentação em sua vida já é demais, na minha vida também. Agora imagine todo dia o diabo tentando a pessoa de Jesus. Mas o Senhor Jesus foi tentado durante toda a sua vida.
Não somente naquele momento específico, ele foi tentado durante toda a sua vida. Agora, meus irmãos, as 3 tentações aqui são especiais. São muito especiais. E é com ela que vamos trabalhar hoje à noite, rapidamente, espero não demorar muito. E na conclusão, eu farei 3 aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, a tentação é compreensível. A tentação é compreensível. Para Jesus, a tentação envolveu o seu corpo, o seu intelecto e as emoções. A tentação de Jesus incluía dúvida em relação à sua divindade. Se você é o Filho de Deus. Diz lá o verso de número 3 e também de número 9. O diabo dizendo: se você, de fato, é o Verbo que se fez carne, se você é o Logos eterno, se você verdadeiramente é o Filho de Deus. Querendo lançar dúvidas sobre a divindade do Senhor Jesus. Mas também houve uma solicitação de exibição. Uma solicitação de exibição. Uma fé circense. Uma fé que dá espetáculo. O diabo faz isso. Quando ele diz assim ao Senhor: jogue-se do pináculo do templo. Jogue-se. Mas também a tentação envolveu autossatisfação. Quando o diabo diz: me adore. O diabo é terrível. Autossatisfação. O diabo diz: me adore. E aqui, meus amados, a gente percebe 3 fatos. Primeiramente, Jesus foi tentado para satisfazer necessidades legítimas, de maneira ilegítima. Observaram isso aí? O Senhor foi tentado para satisfazer necessidades legítimas de forma ilegítima. Por favor, olhe para o verso 2 até o verso 4 de Lucas 4. Do verso 2 até o verso 4. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. No fim dos quais, teve fome. Natural, normal. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Uma necessidade legítima, porém o diabo queria que o Senhor fosse pelo viés da coisa ilegítima. Você não é o filho de Deus? Saiu do trono, veio aqui para a terra? Então, prove. Está com fome? Então faça o seguinte: pegue esta pedra aqui e a transforme em pão. Mate a sua fome. Acabe com esse problema. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro dessa primeira ação que nós estamos mostrando. Segundo, Cristo, o Senhor, foi tentado para fazer algo espetacular. Algo espetacular. Por favor, olhe para o verso 9 até o verso de número 11. Verso 9 até o verso de número 11. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma
pedra. Espetáculo para o diabo. O diabo queria algo espetacular. Talvez ele pensou o seguinte: eu vou apresentar textos bíblicos lá do Salmo 91, e como o diabo conhece a Bíblia, meu irmão. Não pense você que o diabo é um leigo. Ele conhece mais Bíblia do que eu. Ele conhece mais Bíblia do que você. Portanto, ele usou a Bíblia para levar Jesus a oferecer a ele um espetáculo. O Senhor resistiu. Terceiro, Jesus foi tentado para tomar, observem, para tomar um atalho para inaugurar o reino de Deus sem passar pelo caminho da cruz. Isso é terrível. Não é preciso a cruz. Você pode tomar posse dos reinos da terra. Se você olhar para o que está escrito em Lucas capítulo 4, versos 5 e versos 6. 5 e 6. Então o diabo levou para um lugar mais alto, e no instante ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Alguns comentaristas dizem que aqui se trata de gentios, reinos de gentios que adoravam ídolos, deuses mortos, e o diabo diz: e posso dar a quem eu quiser, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Alto lá. Isso aqui não é o caminho que o Pai preparou para a minha vida. O meu caminho termina na cruz. O meu caminho me leva ao Calvário, me leva ao sacrifício, me leva à cruz do Calvário. Portanto, Jesus resiste ao diabo. Meus irmãos, essas tentações nos lembram o que João, mais adiante, em sua primeira carta, lá no capítulo 2, verso 16, ele falou sobre a concupiscência da carne, o desejo do pão. O desejo do pão, transformar pedras em pães. A concupiscência dos olhos, os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo. Terceiro, meus amados, a soberba da vida. Concupiscência da carne, a fome, algo físico, também a concupiscência dos olhos, o reino, e por fim, a soberba da vida, saltar do pináculo do templo. Se o Senhor fosse soberbo, ele ia dizer ao diabo: vou provar a você que de fato eu sou filho de Deus, eu vou saltar daqui e nada vai me acontecer. Então, meus amados irmãos, o Senhor soberanamente repeliu com veemência toda ação do seu implacável inimigo. O inimigo de Jesus é o inimigo da igreja também. É o meu inimigo e é também o seu inimigo. Segunda lição, segundo ponto, segunda questão que eu quero considerar rapidamente. Nós podemos reconhecer o tentador por suas tentações. Você pode reconhecer o tentador por suas tentações. Satanás tem 3 apelos a fazer. Primeiro é um apelo à necessidade imediata. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com esse apelo do inimigo. A necessidade imediata.
E aí eu pergunto, o que seria mais razoável do que fazer pão quando se está com fome? É razoável. Mas o Senhor foge dessa tentação. O Senhor resiste à fome e resiste à tentação. Os anjos vieram e serviram ao Senhor. Aí sim é legítimo. É da vontade do Senhor. Segundo, o apelo de Satanás é encorajar a pessoa a se tornar mais religiosa, ao ponto de se tornar presunçosa. Quanta gente presunçosa. Quanta religiosidade presunçosa, que a Bíblia condena. Tanta gente presunçosa. Então, amados, o diabo tentou isso também. Uma religiosidade presunçosa, além dos limites legítimos da fé bíblica, da fé cristocêntrica, tornando-se, como já disse, uma fé circense, uma fé que dá espetáculo, uma fé que espera receber aplauso. Essa não é a fé bíblica, essa não é a fé ensinada por Jesus de Nazaré, não é aquilo que o Senhor ensinou à igreja. A nossa fé em Cristo, ela é bíblica, ela é robústica, ela é eloquente, porque está baseada na Escritura Sagrada. Em terceiro, o apelo é para se fazer rico mais depressa do que a justiça permite. Olha, se você me adorar, eu darei todas as riquezas destes reinos. A riqueza fácil, sem o derramado suor, sem o trabalho duro. Infelizmente, esse tipo de atitude acontece com muita gente atrás da riqueza fácil. Em terceiro e último lugar, irmãos, para depois a gente caminhar para a conclusão. Devemos obter, observe, devemos obter a capacidade de resistir à tentação. A capacidade de resistir à tentação. É muito importante compreendermos que não nos sobrevém tentação diferente da tentação dos homens comuns. O que acontece com o ímpio acontece também com a minha vida. Acontece com a sua vida. A tentação vem para o ímpio e vem para o mais santo dos homens, o mais piedoso dos crentes, o mais consagrado servo de Deus. Assim como vai para o pior ímpio. O pior ímpio. Então Deus, aí vem a diferença. Deus, misericordiosamente, nos propicia uma forma de escape, para que possamos suportar cada tentação, como escreveu Paulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, meu irmão, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Está escrito: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse aqui do mundo, do nosso dia a dia, em todas as situações da vida, na escola, no trabalho, em casa, na rua, normal. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Quem é fiel? Deus. Deus é fiel. A Bíblia diz também, mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Está escrito dessa forma,
mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Louvado seja Deus pela sua presença, louvado seja Deus pelo seu escape, louvado seja Deus pela sua ação, louvado seja Deus pelo seu poder, louvado seja Deus pela sua graça, louvado seja Deus pela sua misericórdia. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí está escrito. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Meu irmão, você deseja resistir à tentação? Resistir à tentação? Então evite um lugar de tentação. Evite o lugar de tentação. A experiência sinaliza que há perigo em determinados ambientes. É muito perigoso permanecer nesses ambientes. Eu vou dar somente um exemplo bíblico, que vocês todos conhecem. Lembram de Sansão? Nazireu de Deus? Uma promessa maravilhosa para os pais dele. Um juiz de Deus, aquele que estaria libertando o povo de Deus do domínio filisteu que já durava 40 anos. Sansão, primeiro erro dele, primeira atitude errada, se apaixonou e casou com uma das filhas dos filisteus, depois a perdeu logo em seguida. Lembram quando ele apresentou o enigma, ninguém conseguiu, e a mulher dele terminou dizendo aos amigos, e depois o pai dela deu ela a outro homem. Outra coisa, a palavra diz que em Gaza, ele foi para Gaza e se envolveu sexualmente com uma prostituta, um corpo de aluguel. Ele foi lá para Gaza e se envolve com essa prostituta que estava lá dando bobeira. E ele foi o bobão da corte. Se envolveu com uma prostituta. E depois se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, que atendia pelo nome da famosa Dalila. O que aconteceu com Sansão, meus irmãos? Essa paixão por Dalila causou a quebra do voto do seu nazireado e, consequentemente, a sua morte no templo do deus Dagom. Estava nos lugares da tentação. Ele não foi um homem inteligente e sábio para evitar esses lugares. Vocês sabem que o nazireu deveria se abster do vinho e produtos da videira. Ele não podia comer nada que viesse da videira, nem a casca da uva, nem a semente da uva. Se você quiser conferir, leia Números capítulo 6, verso 4. Nada. Ele não poderia cortar o cabelo, e ele teria que observar a abstinência de contato com corpos mortos. Sansão desobedeceu tudo isso. Lugares da tentação. As decisões de Sansão foram todas equivocadas. Por isso quebrou os votos do nazireado. Ele quebrou os votos. Esqueceu que a tentação é resistida pela oração fiel a Deus. Como se resiste à tentação? Orando com fidelidade a Deus. O Senhor Jesus disse a Pedro e aos irmãos naquela experiência fantástica, lá no Getsemane: vigiem e orem para que não caiam em tentação. É orar e estar de olho aberto, esperto, observando o que está acontecendo em volta para não
cair na tentação. Então, meus amados, a resistência à tentação passa pela fidelidade a Deus, através de uma vida equilibrada de oração. Sansão cometeu tantos equívocos. E eu quero caminhar para a conclusão. Me permitam, antes das aplicações, me permitam fazer algumas observações e fechar com as 3 aplicações. Primeiro, como é de fundamental importância nos prepararmos com a palavra de Deus para triunfarmos sobre as tentações. É aqui. Conhecendo este livro, conhecendo o seu conteúdo, meditando neste livro, conhecendo a mensagem libertadora deste santo e maravilhoso livro. Segundo, observe que Jesus, por 2 vezes, neste capítulo 4 de Lucas, usou a frase, está escrito. Ele não argumentou com outra coisa. Ele não argumentou filosoficamente. Ele não argumentou cientificamente. Ele argumentou com a santa palavra de Deus, lá do Velho Testamento, dizendo, está escrito. No verso 4, Cristo, meus amados, cita Deuteronômio 8:3. No versículo 8, cita Deuteronômio 6:13. Ele cita Deuteronômio 8:3, cita Deuteronômio 6:13, e no verso 12, cita Deuteronômio 6:16. Ou melhor, na terceira tentação. Desculpem, não é o verso. Então vejam bem, o que é que eu quero falar com isto? Para cada um dos ataques de Satanás, o mestre tinha uma passagem da Escritura. Para cada tentação, o Senhor tinha a palavra apropriada. Sabem por quê? Porque Jesus conhecia a palavra, Jesus cria na palavra, Jesus obedecia a palavra e Jesus citava a palavra. Quer vencer, meu irmão? Conheça a sua Bíblia e cite sua Bíblia. Creia na sua Bíblia. Satanás foi derrotado porque Jesus conhecia a palavra do seu próprio Pai. Então agora vamos para as 3 aplicações, rapidamente. Sei que meu tempo já terminou. Primeiro, a tentação é vencida quando temos consciência dessa realidade. A tentação é vencida quando temos consciência dessa realidade, pois sabemos que a tentação é uma experiência desafiadora da vida cristã. Jesus, ao ser tentado, nos encoraja a reconhecer que enfrentar-se tentações é normal. Ele nos encoraja a reconhecer, tentação é normal na minha vida e na sua vida, é normal. E que nós contamos com a infalível ajuda do nosso soberano Deus. Amém, meu irmão? Segundo, não se vence a tentação sem o devido preparo espiritual. Não é de qualquer jeito não, meu irmão. Tem muita gente claudicando na fé exatamente por falta de preparo espiritual. Cai aqui, cai acolá, erra ali, erra acolá, cai na tentação A, tentação B, tentação C, vai caindo e vai caindo. Então vejam bem, não se vence a tentação sem o devido preparo espiritual. Lucas afirma que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ali, no deserto, solitariamente, durante 40 dias ensolarados, quentes,
noites frias. Vocês acham que o Senhor Jesus estavam ali sem orar? Jesus era um homem de oração. Então ele aproveitou esses 40 dias para estar em profunda comunhão com o Pai, fortalecendo a sua musculatura espiritual, e somente assim ele foi capaz de vencer o diabo e suas ardilosas tentações. Então, meu irmão, se prepare espiritualmente, se prepare em oração, leia a sua Bíblia, busque a Deus, se encha do Espírito Santo, permita que o Espírito Santo conduza a sua vida pelos desertos da existência. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida de tal maneira que você possa fazer frente às tentações do diabo e do mundo. Por isso, não podemos abrir mão da oração. A gente não pode abrir mão da oração. Jamais. Não podemos abrir mão da leitura sistemática da santa e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Em outro lugar, a total dependência de Deus garante o triunfo sobre a tentação. A total dependência de Deus garante o triunfo sobre a tentação. Observe que Jesus respondeu a cada tentação com a palavra, citando-a com autoridade, Portanto, obter vitória sobre a tentação é resultado da dependência total de Deus e do uso autoritativo da palavra de Deus. Não é citar aleatoriamente, não. É o uso cheio de autoridade da palavra de Deus. Já dizia um antigo: ou este livro lhe afasta do pecado ou da tentação, ou o pecado afastará a sua vida deste livro. Usar a palavra com autoridade, meu irmão. Reconhecer que você é uma pessoa frágil, fraca, e você precisa da ajuda do céu. Portanto, nunca esqueça, a total dependência de Deus aponta para a intimidade de Deus, para a intimidade do Senhor. A dependência de Deus capacita-nos a enfrentar os desafios e as tentações da vida. Capacita a minha vida frágil e capacita a sua vida frágil. Que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, ilumine a minha mente e a sua mente, e sejamos crentes mais maduros, crentes mais fiéis a Deus, fugindo de tudo aquilo que nos levará para longe do Senhor, para longe da presença bendita do Senhor. Assim nos abençoe, com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia, para o louvor do seu nome, para a glória do seu nome e para a nossa edificação espiritual.